E aí, pessoal, aqui o Martinelli mais uma vez, passando aqui só para compartilhar algo bem rapidinho, né? Ontem, inclusive, eu cheguei a comentar isso numa uma determinada conversa, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Sempre conversando, sempre falando, um amigo meu de infância, de muitos anos, né? Ele me fez a seguinte pergunta, ele falou assim, poxa, eu vejo você sempre falando de Deus, o tempo todo, né? No Facebook, no Instagram, em tudo que você faz, o tempo todo você está falando de Deus. E você não fica entediado de só falar disso, só isso. E aí eu peguei e falei para ele assim, rapaz, se acredita que existe Deus e existe o diabo. Aí ele falou assim, não, lógico que eu acredito. Eu só não fico falando, né, de Deus o tempo todo. Eu falei, então, lembra quando a gente era criança e no bairro onde a gente morava, a gente brincava de bola na rua? Ele falou, lembro. Aí eu falei assim, você lembra também que toda vez era eu quem fazia lá o para o ímpar? Eu lembro, você brigava para tirar para o ímpar. Falei, você lembra também que tinha um menino na nossa rua que era bom demais de bola? Falou, lógico que eu lembro. E ele era sempre o primeiro a ser escolhido, né? E geralmente era você que escolhia. Eu falei, então, eu não era bom de bola, nunca fui bom de bola. Mas eu era bom de para o ímpar. E entendendo, né, que eu era bom de para o ímpar, eu queria tirar o para o ímpar para ganhar, para escolher ele para estar no meu time. E aí ele falou, mas o que isso tem a ver com o que eu te falei? Eu falei, exatamente é isso, é onde eu vou chegar. Existem dois times jogando, o time de Deus e o time do diabo. E eu já decidi que time eu vou estar. Eu não sou bom em todas as coisas, mas eu estou pegando aquilo que eu me considero melhor e estou praticando, estou usando. Da mesma forma que eu era bom em para o ímpar e eu sempre escolhia o mesmo menino que eu sabia que era bom de bola, que fazia muito gol, o que decide jogo, principalmente em pelada de rua? Ele falou, quem faz mais gol. Eu falei, então, se eu não era bom para fazer gol, eu sabia quem era bom. E ele eu queria ter no meu time. Ou eu queria estar no time dele. Ele falou, e o que isso tem a ver? Eu falei, exatamente a mesma coisa que eu faço. O tempo todo eu sei, eu já escolhi o meu time. Eu quero Deus no meu time. Eu quero estar no time dele. E o tempo todo eu faço aquilo que eu sei fazer de melhor, que é falar. As pessoas às vezes vão se incomodar com algumas coisas que você vai fazer ou que você vai falar, ou a forma que você vai ver algumas coisas. A diferença de se incomodar é ter essa liberdade que esse meu amigo teve de me perguntar e de repente eu pude explicar para ele por que eu falo tanto de Deus. E é real isso, né? Seja no ponto de ônibus, na padaria, né? No supermercado, na igreja. Se o meu público tiver uma pessoa ou 1 milhão de pessoas, eu vou estar falando de Deus. O mais importante é que eu já me decidi. Eu já escolhi em que time eu jogo. Então, sabendo disso, eu fiz essa escolha já há muitos anos. Eu quero deixar para você aqui, que você também faça essa escolha. Se você está afastado de Jesus, se você conhece Jesus, não tem caminhado com Ele, se você conhece a Deus, mas você não tem caminhado com Ele, saiba que você pode estar jogando, né, sozinho ou no outro time. Escolha bem o time em que você joga. Estar no mesmo time que Deus é ter a maioria. E ter a maioria é sinônimo de vitória. Muitas vezes esse mesmo amigo me perguntou, eu fico abismado quantas coisas você já passou, né? Quantas coisas, quantos problemas você já viveu e em tudo isso você venceu.
Em tudo isso, as coisas deram certo para você. Eu não passei, né, 1/3 dos problemas que você já passou, e às vezes eu acordo desmotivado, às vezes eu acordo querendo não viver. E você o tempo todo otimista, o tempo todo falando que as coisas vão dar certo, o tempo todo falando. E eu fico impressionado com isso. Eu falei, exatamente porque eu já descobri que time eu jogo. O meu time é o time vencedor. E o dia da celebração, o dia de levantar o caneco, está chegando. Jesus vai voltar e nós vamos levantar essa taça aí. Deus abençoe. Abração para vocês.